Olá pessoal, quem vos fala é o acadêmico Alexandre Oliveira, do IF Goiano Campus Seres, representando o grupo também composto por Amanda Rosa, Marcos Vitor e Marina Gomes, pelas orientações da professora Fernanda Mello Duarte. Então, pessoal, na apresentação de hoje, te elucidarei sobre a interação entre a microbiota e o sistema imune, sob a avaliação da disciplina de imunologia do curso de licenciatura em ciências biológicas. Então, vamos lá. Bem, meus caros, nosso objetivo aqui é claro, elucidar a vocês como ocorre e o que acontece quando há interação entre a microbiota e o sistema imune. Dessa forma, exemplificarei o que é a microbiota e sua importância, juntamente ao sistema imune, que são as chaves para esse processo. Sem mais, vamos ao que interessa. Dentre os aspectos básicos que posso relatar a vocês, no intestino humano habitam bilhões de micro-organismos, que formam o que chamamos de microbiota humana. Ocorrem interações hospedeiras e atividades metabólicas na microbiota humana o tempo todo, com benefícios desta associação na fisiologia e proteção contra as doenças e infecções. Sendo assim, existe uma relação recíproca entre a microbiota e o organismo humano, certo? Os micro-organismos residentes no corpo têm um papel principal e bem significativo na regulação da fisiologia de seus hospedeiros e na prevenção de infecções patogênicas, enquanto o sistema imune dos hospedeiros é importante na determinação da composição da microbiota. Percebam, assim já estamos falando de interação do sistema imune, certo? Então, pessoal, essa microbiota natural do trato gastrointestinal, no caso chamamos aí também de TGI, realiza o papel de barreira fisiológica, que é composta pelo epitélio da mucosa no intestino, localizada no sistema digestivo e em maior parte no cólon do intestino grosso. Calma, não precisem surtar, tá tudo sendo exposto em imagens para vocês. Há partes integrantes da barreira, que correspondem ao epitélio mucoso, sistema imune local, e a placa de Peyer, lâmina própria, barreira linfoepitelial e a circulação hematolinfática. Não se desesperem, pessoal. Esses nomes é apenas para elucidar a vocês o que cada fotinha está representando, certo? Então, se situem e vamos lá. Nos primeiros anos de vida da criança, o sistema imunológico encontra-se imaturo, em construção e amadurecimento. A microbiota intestinal evolui ao longo da vida adulta e desempenha um papel importante, sendo crucial para a saúde e o aparecimento de doenças. Em um estado saudável, a microbiota intestinal tem funções benéficas, incluindo melhora na energia do metabolismo de elementos não digeríveis, de alimentos e proteção contra invasões patogênicas, correto? Então, sabendo que a microbiota intestinal é separada do interior do hospedeiro por uma única camada de células epiteliais, aliás, cerca de 70% das células imunes de cada indivíduo se encontram nesse nicho, e por isso daremos um foco bem maior nele ao decorrer da apresentação. Desta forma, a microbiota intestinal, além do já reconhecido estado nutricional, desempenha um papel fundamental na maturação, desenvolvimento e regulação do sistema imunológico. Então, para entender um pouco mais seu papel e sua relação com o sistema imunológico, vale ressaltar que a microbiota intestinal é muito importante na condução de vários aspectos do desenvolvimento e regulação de tecidos imunes do hospedeiro, das populações de células imunitárias e mediadoras imunológicos. Bem, pessoal, a diferenciação das células imunes é modulada pela microbiota intestinal e, portanto, mantém interações homeostáticas entre o hospedeiro e a microbiota intestinal. Vamos lá? Bom, acadêmicos, para entender um pouco melhor essa relação, vamos tratar desde as primeiras bactérias a colonizarem o TGI, o nosso querido trato gastrointestinal. No caso, nos recém-nascidos, as primeiras bactérias a colonizarem são as anaeróbicas facultativas, como Ephicium, Ephicalis e E. coli, que se fazem presentes nas primeiras horas após o parto. E nesse comecinho a colonização bacteriana é intensificada, com as bactérias benéficas
Probióticas, lembre pessoal, bactérias benéficas, probióticas. Isso é resultante de algo bom, como lactobacillus e bifidobactérias. E as bactérias consideradas patogênicas. Lembra pessoal, patogênicas já é algo ruim, que está ocasionando doenças, ok? Que são as Enterobacteriaceae e Clostridium. Desta forma, as células do sistema imunológico, como macrófagos, células dendríticas, linfócitos T e linfócitos B, produtores de anticorpos da classe IgA, encontradas em associação à mucosa intestinal, atuam em conjunto para proporcionar o equilíbrio do organismo em relação aos agentes fisiológicos ou patogênicos nesse microambiente. E com toda certeza, a alimentação é importante demais, carro-chefe para uma microbiota saudável. Sendo assim, a importância da alimentação é necessária desde o crescimento e desenvolvimento do bebê. Então, a mãe precisa adotar um estilo de vida saudável, que deve ser iniciado mesmo antes da gravidez. Assim, ela pode otimizar um pouco a saúde da mãe e reduzir o risco de complicações e doenças no decorrer da gravidez. Nesse caso, durante a gestação, a microbiota intestinal da mãe influencia na saúde do TGI do bebê, no caso no trato gastrointestinal, e pode ser modulada através da dieta, pela ingestão particular de probióticos e prebióticos. Prebióticos, cebola, tomate, cereais, probióticos, iogurte, kefir e também hortifrutis, correto? Frutas no geral, pois ocorre uma passagem de bactérias da mãe para o filho durante o parto e durante a amamentação. Desta forma, atua também de forma positiva na recuperação do peso pós-parto. Então, pessoal, deve-se ter uma atenção à saúde da microbiota para não causar nenhum tipo de doença. Uma alimentação desequilibrada, rica em gordura, pobre em hortifruti, modifica a composição da microbiota, causando um desequilíbrio no funcionamento, podendo ocasionar doenças desde inflamatórias intestinais, depressão, diabetes tipo 2, obesidade, autismo, entre muitas outras. E falando em pós-parto, nessa fase, o aleitamento materno fornece todos os nutrientes para o bebê, bem como proteção imunológica, desenvolvimento de estruturas ósseas, psicológicas e neurológicas. Isso deve também ao fato do IgA estar no colostro e no leite materno maduro, conferindo proteção ao recém-nascido por meio da transferência de IgA materno. A concentração de IgA no colostro é elevada nos primeiros dias após o parto e em seguida decai rapidamente. Os prebióticos presentes no leite materno estimulam a colonização microbiana ao longo da vida do bebê. Seguindo assim, na fase adulta, também vale ressaltar que devemos continuar tendo uma boa alimentação, a inclusão de alimentos prebióticos, probióticos ou simbióticos. Isso é muito importante na dieta alimentar, pode proporcionar a proliferação da nossa microbiana benéfica e, consequentemente, inibir o crescimento de espécies patogênicas, prejudiciais, assim, tendo um equilíbrio adequado da microbiota do trato gastrointestinal. E não podemos esquecer, pessoal, isso tudo tem um amparo gigantesco das células de defesa do sistema imunológico. Sendo assim, sabendo que o trato gastrointestinal realiza várias funções relacionadas à nutrição, ao sistema imunológico e aos mecanismos de defesa antimicrobianos, essa função pode ser causadora de doenças no TGI, quando possuem erros em seu funcionamento. No caso, o desequilíbrio da microbiota intestinal também pode ser ocasionado pela insuficiência no período de amamentação e o uso precoce de antibióticos neste período. O uso de antibióticos precoce pode causar enterocolite necrosante em mães que fizeram uso durante a gravidez ou pessoas que ingerirem por longos períodos. As alterações no desenvolvimento da microbiota iniciam-se na infância e podem ter efeitos negativos na saúde do hospedeiro, podendo durar longos prazos
sendo grandes causadores de doenças autoimunes, ou também chamadas de atópicas. A perda de efeitos imunes normais, reguladores na mucosa do intestino, são relacionados a doenças inflamatórias e imunoimediatas. A sequência de maus cuidados que você vai tendo ao longo do tempo com o trato gastrointestinal interfere no equilíbrio da microbiota. Então, isso pode fazer com que vá levando as bactérias nocivas a proliferarem e gerar consequências para a digestão de nutrientes. Devido a esse desequilíbrio nas funções da microbiota, é causada a disbiose. O que seria essa disbiose, pessoal? São alterações da microbiota. E esse distúrbio pode ser evitado através da redução alimentar, restringindo o consumo de alimentos, como açúcares simples, carnes vermelhas, leites e derivados, assim também como os alimentos processados. Quando há uma dieta irregular, pode ocasionar mudanças nessa microbiota intestinal, certo? E assim levando a causar algumas doenças. O desenvolvimento de resposta imune direcionada de forma inadequada contra esses antígenos provenientes de componentes da dieta ou da microbiota podem causar doenças intestinais. Algumas doenças são a primeira causa do estabelecimento da disbiose no hospedeiro, como é o caso também da síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, a AIDS. Então, pessoal, a partir do que foi falado na apresentação, podemos concluir que o sistema imunológico está intimamente ligado com essa microbiota intestinal, sendo a dieta o fator principal e que pode trazer um desequilíbrio da colonização correta desses organismos intestinais, sendo importante desde a vida intrauterina, que depende dos hábitos alimentares da mãe, uma alimentação adequada durante esse período e também da vida adulta. Então, é uma alimentação que tem que ser por toda a vida. Isso tudo pode garantir um bom funcionamento da imunidade, diminuindo assim as chances de doenças. O desequilíbrio causado por essa alimentação pode afetar a população de bactérias intestinais, que auxiliam no funcionamento da nossa imunidade, e assim aumentar os patógenos, aumentar as patogenias, né? Que vai culminar no aparecimento de várias doenças. Então, assim, tem até estudos sobre isso. Um exemplo bem claro que eu trouxe aqui para a apresentação é um estudo de Rundels, em 2005, que ele demonstra que a má nutrição afeta principalmente a função fagocitária, né? No caso, a produção de anticorpos, toxinas. Então, assim, a afinidade do anticorpo para o antígeno e o sistema complemento. Então, é algo muito importante que deve ser levado aí sempre com a gente, a importância da alimentação, a importância da microbiota com o sistema imune, correto? Espero que tenham entendido essa relação dos dois, a importância dos dois para uma microbiota benéfica, para um sistema imunológico coerente. E assim terminamos também a nossa apresentação. Espero que tenham entendido. As nossas referências em questão foram de Fonseca, da editora de Séries Nutrição e Saúde, que exemplifica um pouco essa influência da nutrição sobre o sistema imune intestinal. Também uma publicação inglesa da editora PubMed, que exemplifica alguns efeitos da microbiota com o sistema imune, que foi bem utilizado aí para ressaltar nessa apresentação. E aí a referência-chefe, né, mais utilizada aqui nessa apresentação, que foi muito bem estabelecida, que veio dos arquivos do Mood, é um livro, né, com o nome de O Papel da Microbiota como Aliada no Sistema Imunológico. Também muito utilizado, que foi bem abordado aqui na apresentação. Espero que tenham entendido. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenham sempre uma boa alimentação, mantenham o sistema imunológico e a sua microbiota saudável e até mais.